Fala galera do Aproveste Pré-IFES, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês a correção do simulado e a correção da lista de vetores, tá? Eu ia até fazer uns outros exercícios, na verdade estou gravando essa introdução no final já da aula. Eu tinha separado aqui, tem até um pontinho que estava os outros exercícios, mas eu vou gravar essa introdução de novo, né, para vocês não acharem que eu vou fazer, porque já estava ficando muito longa a nossa aula, né? Eu parei o vídeo com 56 minutos e ainda vou fazer mais duas questões ali. Então, eu vou parar aqui na correção da lista de vetores para não ficar muita coisa. Na semana que vem eu vejo o que a gente faz, se a gente faz alguns exercícios tipo extras. Eu não vou focar muito mais em vetores não, fazer uns exercícios extras de segunda lei, ou se eu continuo o conteúdo e depois deixo para fazer os exercícios. Eu acho que eu vou continuar o conteúdo, falar de força-peso e força normal, que é a nossa sequência aí, tá? Mas semana que vem a gente se fala. Parece estranho eu falar isso no começo do vídeo, que eu estou gravando no final, e só para deixar isso claro, e vamos continuar aí. Valeu! Bom, então a primeira questão do simulado está aqui, né? Ao navegar pelo TikTok, nos deparamos com vários vídeos de gatos derrubando objetos, simplesmente porque querem, né? Supondo que um desses gatinhos derrube um copo da altura de uma pia. Opa! Achei que estava selecionado aqui a retinha. Da altura de uma pia, aqui, para ficar mais bonitinho, de 1,20 m. Então vou botar um copinho bem na borda aqui para o gatinho derrubar, né? Aqui. Então esse copinho, né, o gatinho vai derrubar com 1,20 m de altura. Então eu vou botar, né, que o ΔH do copo, já que é o que ele vai cair, é 1,20 m. Sabendo que o gatinho deixa cair, derruba, é abandonado, tudo isso a gente fala que a velocidade inicial é zero. E sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade final desse copo ao chegar ao chão. Então eu quero saber V final. Ok? Bom, então a primeira coisa, né, a gente precisa escolher qual fórmula usar. As fórmulas aqui de queda livre e movimento vertical, né, são fórmulas as mesmas do MV, movimento variado. Então, a princípio, a gente teria a função horária da velocidade, o vovó atrás do toco. A gente teria o sorvetão, né, função horária da posição. Só que, de novo, função horária, tudo envolve tempo. E aqui eu estou sem tempo, irmão. Que é a Torricelli, né? Torricelli é a melhor opção que a gente tem aqui para aplicar. Beleza? Então, com isso, né, lembrando, eu botei mais 2G aqui justamente porque a gravidade a gente vai considerar positivo, já que ela atua no mesmo sentido da queda do copo. Portanto, fazendo a conta aqui, a gente vai ter o quê? V ao quadrado, opa, está na reta ainda, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Então vamos começar a substituir. V ao quadrado eu quero descobrir, V0 ao quadrado é 0, 2 vezes AG 10 e ΔH 1,2 metros. Então a velocidade ao quadrado vai ser 10 vezes 1,2, 12 vezes 2, 24. Então a velocidade vai ser raiz de 24. Bom, primeira coisa então é calcular a raiz de 24. Então por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Quem sai da raiz é 1, 2 dessa dupla aqui. Quem fica na raiz é quem não conseguiu uma dupla. O 2 e o 3, que juntos dá 6. Então 2 raiz de 6 metros por segundo. Caso já tivesse uma alternativa dessa, poderíamos marcar. Primeiro ele pede a resposta em quilômetros por hora.
e não tem raiz na resposta. Logo, vou abaixar um pouquinho aqui para a gente ter espaço. Vamos ter que fazer algumas aproximações aí, né? Primeiro para a raiz de 6. Né? Se a gente pensar, raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. 6 está no meio do caminho aqui, mais ou menos. Então, 6 está mais ou menos no meio do caminho. Então, a gente pode fazer uma aproximação boa com, por exemplo, 2,5. Tá? 2,5 é uma aproximação válida. Na prova do IFES, em geral, talvez na prova de física, eles te forneçam esse valor. Em matemática, pode fazer parte de uma questão e isso não ser fornecido. Por isso eu quis deixar, né, para treinar mesmo. E vocês estão em casa, né? Então aqui a gente tem o seguinte: V vai ser igual a 2 vezes 2,5, só para dar uma aproximada boa. Então V vai ser 4,5, 5. 5 metros por segundo. Uma aproximação válida. Está em metros por segundo, as respostas em quilômetros por hora. Então a gente vai multiplicar por 3,6. Então vamos ter 5 vezes 3,6. Então, né, 0, 6 vezes 5, 30, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 0,081. Como tivemos que fazer algumas aproximações, a velocidade aqui deu 18 km por hora. A gente aproximou para... A gente não sabe se para cima ou para baixo. Mas então a gente precisa ver 18 km por hora. A gente ficaria entre 14 e 21,6. Bom, de certa maneira, a gente precisa perceber que quando a gente faz aproximações, essa aproximação foi para cima, vamos dizer assim. Então, ó, a gente tem que também assumir uma aproximação para cima, tá? Talvez faltou aqui no enunciado, e aí culpa minha, um aproximadamente. Né? Em geral, esse tipo de questão deixa claro, aproximadamente. Mas ainda assim a gente poderia marcar com certa segurança a letra A. Tá? Próximo. Questão 2. A fim de testar os novos freios para sua mini caminhonete, que trafega acima da velocidade máxima de 90 km por hora, numa rodovia, né, permitido numa rodovia. Então, olha só, vamos lá. A fim de testar os novos freios da sua mini caminhonete, que trafega acima da velocidade máxima de 90 km por hora. Ou seja, a gente já sabe que está acima de 90 km por hora. O motorista da mini caminhonete vê um carro que se move na mesma direção e sentido que a mesma, né, e a velocidade constante de módulo igual a 90. Então, esse carrinho aqui, esse Fusquinha, tem velocidade de 90 km por hora. 90 km por hora. Num trecho retilíneo da rodovia, conforme a figura. A caminhonete percebe então que não conseguirá ultrapassar o carro, pois um caminhão vem ao seu encontro na pista, na direção contrária, né? Diminuindo então a velocidade ao pisar no freio a uma taxa de 10,8 km por segundo. Então, olha só, 10,8 km por hora por segundo. Então a gente já pode afirmar que a aceleração, ou no caso a desaceleração da caminhonete, é de 10,8. Isso é raro de aparecer, mas eu quis botar para ver também. É um simulado, é para testar, é para simular realmente, tá? E a gente tenta simular o pior cenário possível. O cenário que você tem que fazer aproximação, o cenário que ele não vai te dar um algarismo ou uma grandeza, vamos dizer, mastigado, né? Por exemplo, aqui ele poderia dar esse valor de 10,8 em metros por segundo ao quadrado. E aí ajuda, né, a perceber, isso é aceleração. Aqui, o que ele está falando? Uma taxa de 10,8 km por hora por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, ele perde em velocidade 10,8 km por hora.
3 segundos após acionar o freio, caraca, toma até uma água aqui que a boca está embolando. A mini caminhonete chega na mesma velocidade do carro e com isso não deixa ocorrer uma batida. Então ele chega a uma velocidade final de 90 km por hora. A caminhonete, né? Aqui o Czinho da caminhonete, aqui velocidade final da caminhonete. Com a velocidade inicial, então, dessa mini caminhonete no processo de frenagem. Então, a gente acha que separou todos os dados possíveis aqui, né? A gente tem a aceleração, tem velocidade final, que é a velocidade inicial, e tem tempo. O tempo está em segundos, a velocidade está em quilômetros por hora, então você vê que está um negócio meio nebuloso aqui. O que a gente tem que perceber? Se eu usar função horária da velocidade, que é o que me mostra, né, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, a gente tem, ó, velocidade final, que é 90. Aí eu vou botar, eu não sou muito de botar não, tem professores que botam quilômetros por hora. Eu não gosto muito de ficar botando aqui para as unidades, para ficar poluindo a questão. Às vezes eu acho que confunde mais do que ajuda, mas aqui eu vou botar. Tá? Às vezes é importante a gente fazer isso para entender o que a gente está calculando. V0, que é o que eu quero calcular, mais a aceleração, que aí então no caso vai ser menos 10,8. Aí vamos lá, ó, quilômetros por hora, e isso aqui por segundo. Aí vamos mexer nisso aqui. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, na verdade, vai ficar isso aqui, ó. Aqui, linhazinha, quilômetros por hora vezes segundo. Não é necessário isso para calcular a questão, tá, gente? Eu estou só mostrando o porquê que dá para usar essa unidade meio esquisita aqui. Vezes o tempo, que é 3 segundos. Aí vamos olhar as unidades, ó. O que corta aqui, ó? Está multiplicando segundo, então corta como segundo. E aí fica agora normal. A gente consegue usar esses valores e manter em quilômetros por hora. Então, por isso que às vezes é importante a gente botar as grandezas e as unidades envolvidas. Agora eu vou tirar, porque está em quilômetros por hora está batendo bonitinho. Então, vamos lá. Vou fazer, então, 90 quilômetros. Vou tirar. É igual. Aí agora vamos lá. V0C menos 3 vezes 10,8 dá 32,4. Eu ia roubar na calculadora, mas a gente está fazendo simulado. Se for exercício, eu vou para a calculadora aqui para a gente ganhar tempo. Mas simulado a gente faz conta. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0, 0, com 2 desce. 3 vezes 1, 3. Uma casa após a vírgula, isso aí, 32,4. Que é assim, cara. O simulado, pelo menos, a gente vai estilo IFES. Eu aconselho a vocês sempre a evitarem fazer conta na calculadora em excesso. De vez em quando é necessário, tá? Eu entendo. Então, passo o 90, mudo todo mundo de lugar, menos o 32,4. Só que isso, então, vai acontecer uma soma, né? Porque eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, ó, 32,4. Ou se você quiser pensar, eu passei para lá e depois inverti os dois ao mesmo tempo. Então, V0C vai ser 122,4 km por hora, que é a nossa letra C de casa, né? Aqui. C. Beleza? Então, é uma questão simples, né, de aplicar uma fórmula, mas a gente tem que ter cuidado com esses valores aí. Quilômetros por hora por segundo é uma pegadinha. Ok? 3.
João está parado num posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo passando por um ponto P na estrada a 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos, já a 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar o seu amigo aproximadamente. Então, primeiro aqui, vamos desenhar tudo isso que aconteceu. Então, ó, João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro do seu amigo passando por um ponto P. Então, este aqui eu vou chamar de ponto P. Eu vou falar que a minha estrada, aqui para cá é o positivo, né? Ponto P. A 60 km por hora. Só que não é isso que a gente está analisando. Porque, pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos. Então, é esse tempo aqui que é a nossa análise. O depois de 4 minutos. Então, na verdade, eu vou desenhar aqui uma bolinha para representar, mais ou menos uma bolinha, para representar aqui o João, né? Aqui, J, João. E o João tem uma velocidade, vou botar separado aqui, a velocidade do João, já que são constantes, 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Aí, beleza. Então, olha só, o João está aqui. E cadê o amigo? Eu achei que tinha um nome para o amigo. Cadê o amigo? O amigo, ele está, vou botar de vermelho, numa posição aqui que eu não sei qual é. Aqui. Com a mesma velocidade. A, né, de amigo. E a velocidade do amigo é de 60 km por hora constante. Beleza? Bom, ok. Não sei a posição do João, não sei a posição do amigo, só sei que é um ponto P na estrada. Primeira coisa que a gente pode afirmar, então, e chamar o ponto P de zero. Porque aqui é onde a gente inicia a nossa análise, né? Ponto P igual a zero. Então, primeira coisa para a gente saber o tempo para alcançar, é saber onde é que está o amigo. Então, o amigo, ele andou, né, esse trajeto aqui, está de amarelo, não sei se fica muito bom para ver, mas é só uma... Aqui... Porque está na retinha, mas eu estou com preguiça de mudar. Vou desenhar na retinha mesmo. 4... Não é 4 segundos, é 4 minutos, né? 4 minutos, tá? Quatro minutos, a preguiça que não faz, né, professor? Bom, então ΔT 4 vezes 60, que ele está andando 4 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Isso vão ser 240 segundos. Bom, e aí a gente tem um problema. Primeiro problema, o tempo está em segundo e a velocidade está em km por hora. Só que a velocidade não tem valores reconhecidamente, né? Se a gente treinou bastante, fez muita questão, a gente meio que já sabe quando que uma velocidade km por hora, se eu dividir, dá em metros por segundo, né? 18, 36, 54, 72, 90, todos esses valores a gente meio que já sabe, né, que dá para dividir certinho por 3,6 e tem metros por segundo. Aqui, e eu não sei isso, eu sei que não é, inclusive. Então, o que a gente faz? Tem uma opção. Primeiro, transformar 4 minutos em horas e multiplicar pelo tempo que o amigo andou. É uma opção válida. Só para a gente fazer aqui, né, para a gente ter ideia, porque eu vou resolver, mas também a gente tem que criar opções aqui. Então, a primeira opção é 4 minutos em horas.
E como que eu vou fazer isso? Uma regra de 3 já resolve, né? Em 1 hora eu tenho 60 minutos, em x horas eu terei 4 minutos. Então multiplico cruzadinho aqui, vou pegar o verde, multiplico cruzadinho, eu vou ter então que 60x é igual a 4 vezes 1, isso implica que x é 4 sobre 60 horas. Opa, por que isso é bom? Olha a velocidade do amigo, é 60. Beleza. Segundo, eu já vou usar esse valor então que está bonitinho. A outra opção era fazer duas contas para dar dois valores quebrados para me atrapalhar ainda mais, né? Então agora eu vou saber quanto que foi o deslocamento ΔS do amigo. ΔS do amigo é a velocidade do amigo vezes o tempo que o amigo andou. Então o deslocamento do amigo vai ser de velocidade 60 vezes o tempo. Não vou nem... Ali eu nem simplifiquei, porque 60 resolve minha vida. Olha aí, ó, 60 corta com 60. Isso aqui vai ser 4 quilômetros. Ah, eu fiz conta aqui, eu esqueci que eu não tenho minha webcam, né? Deixa eu abaixar um pouquinho para vocês verem. Eu fiz a regra de 3, eu tenho que lembrar que a minha webcam... É porque não aparece para mim. Tá, eu fiz a conta bem em cima da minha cara aqui, eu acho. Tá, mas então eu fiz uma regra de 3 simples, né? 1 hora são 60 minutos, x horas são 4 minutos, multipliquei cruzado e eu tive isso aqui de tempo, né, esse x. E aí eu usei esse x para calcular a velocidade do amigo, tá bom? A distância do amigo que ele percorreu. Vou lembrar aqui que a minha câmera está aqui. Eu estou botando justamente vocês me verem um pouquinho, né? Vai que tá com saudade, provavelmente não, mas... então, beleza. Ou seja, se essa é a posição 0, essa é a posição 4 quilômetros. Com isso a gente tem já tudo pronto para resolver. A gente pode fazer por movimento uniforme, pelo sorvete, ou pode fazer por velocidade relativa. Vamos fazer por velocidade relativa, já que a gente está aqui, né? Então a velocidade relativa entre os dois, como é uma perseguição, é a velocidade do João menos a velocidade do amigo. Então a velocidade relativa vai ser 80 menos 60, isso vai dar 20 km por hora. Rapaz, eu não estava bonzinho quando eu fiz essas questões, eu acho não, hein? Elas não são difíceis, mas elas demandam um tempinho, né? De novo, gente, o simulado, provavelmente, na 3 eu até vejo caindo essa questão no IFES. Essas outras duas, mais raro. Nas provas antigas, com certeza, era nível das provas antigas. Atualmente, as provas de física estão vindo num nível bem baixo. Mas, sempre bom a gente estar preparado, né? Então, como eu disse para vocês no primeiro dia de aula, a prova ser fácil não é bom. O bom é vocês acharem a prova fácil. Como que vocês acham a prova fácil? Treinando, vendo as aulas, fazendo as listas, fazendo por vocês e criando as suas dúvidas, tendo a oportunidade de tirar essas dúvidas, tá bom? Bom, com isso, deixa eu ver se... some, eu sabia que sumia. Bom, então, vocês ficam vendo aqui minha barra de ferramentas, logo o tempo, como a velocidade relativa, né, igual ao deslocamento relativo entre eles sobre o tempo, a velocidade relativa é 20, o deslocamento relativo é 4 sobre ΔT, passo multiplicando, então ΔT vai ser igual a 4 sobre 20. Isso é 1/5 de hora, quilômetros por hora, então o tempo aqui é em horas. E 1/5 de hora é 0,2 horas. 0,2 horas pode nos deixar tentados a marcar 20 minutos, só que 0,2 horas não é 20 minutos. Né? A gente tem que pensar que isso aqui quer dizer 1/5 de 1 hora. Acho que 1/5 de hora até facilita mais do que 0,2. 1/5 de hora. Para eu não ter que fazer outra regra de 3, que eu posso, eu vou pegar meu relógio, um relógio aqui, né? Botar fora para não ficar... 6. Tô doidão.
3, 6 e 9. Um relógio clássico. Vou dividir ele em 5 pedaços. Não, assim não vou dividir em 5, né? Tem que ser mais... 1, 2, 3, 4. Eu vou dar uma roubada aqui, tá? 5. Bom, se a gente for pensar então, o que eu tenho que fazer para dividir minha hora em 5 vezes? Eu tenho que pegar os 60 minutos e dividir por 5. Ou seja, vai ter 12 para cada. Então, cada espaço aqui representam 12 minutos. Ou faz regra de 3, né? Segue o coração. Aí, o que aconteceu lá? Né? Um aluno veio falar comigo, a Aline, eu acho. Depois eu fui falar com o Cleiton e fui olhar lá no simulado, não dava para editar no meio da avaliação. No domingo mesmo vieram falar comigo que estava em branco, né, a resposta certa, que a resposta certa era 12 e era a única que estava apagada lá. Vou culpar Gigi do Aribiri, porque geralmente a gente faz cagada também, professor, mas ele que... Isso aqui eu tirei do e-mail que eu mandei para ele. Então, tá aqui 12 minutos. Então, mas ele falou comigo que tinha dado problema mesmo. Acho que na hora de passar as questões, né? Porque ele que juntou todas. Então, às vezes acontece isso, tá? Não tem, o que é mágico, ele é muito bom, mas ele dá umas bugadinhas assim. Tipo aqui, vou já vim para cá, na nossa lista de vetores, tá? Nessa questão aqui, por exemplo, quando eu baixo de lá, vem tudo sem as imagens. E quando eu vou passar para lá também, vai tudo sem as imagens. Então, eu tenho que ficar botando imagem por imagem aqui, né, nas questões. Então, o Educou às vezes tem um problema com imagem. Não sei se isso aqui estava como imagem. Acontece, tá bom, gente? Mas 12 minutos estava apagado lá. Se você fez certinho, você ia ver que não tinha nenhum outro, né? Mas ainda assim conta como uma questão anulada, obviamente. Conta como uma questão anulada, está lá no edital do IFES, que tem que ser 5 questões, 5 alternativas diferentes uma das outras. Inclusive aconteceu um caso 2 anos atrás, em que... Estou vendo a hora aqui que eu tenho dentista. Inclusive que uma questão de matemática veio com 2 alternativas repetidas e, se eu não me engano, eles não quiseram, porque foi o ano que teve muitas questões anuladas, eles não quiseram anular, porque a que tinha repetida não era correta. Mas mesmo assim, pelo edital, deveria ser anulado, tá bom? Vamos lá, vamos corrigir a lista de vetores. Um cidadão está à procura de uma festa. Ele parte de uma praça com a informação de que o endereço procurado estaria situado a 2 km ao norte. Então vamos seguindo o caminho, né? Deixa eu fazer de verde. Após chegar ao referido local, ele recebe nova informação de que deveria se deslocar 4 km para leste. Bom, então vamos lá. Olha só, na hora de fazer a prova, numa questão dessa, como eu acho que eu fiz com vocês, uma questão de vetores que apareceu no IFES acho que 2014, 13, que foi a vez que eu vi que caiu uma questão pura de vetor, tá? Que você tem que desenhar um quadriculado. Eu vou até apagar aqui a ferramenta, eu vou fazer um quadriculado torto mesmo, é um quadriculado meu. Aquela não é tão necessária não, mas eu acho que é bom. Toda vez que a gente tem uma questão de vetores, é bom fazer um quadriculado nosso, tá? Estou fazendo torto mesmo. O programa ele dá uma ajeitada nas minhas linhas, que ajuda, mas fazendo torto mesmo, justamente para a gente perceber que não importa, né? Então, na hora lá da prova, faz o seu quadriculado, tá? Eu tenho até uma imagem de quadriculado, mas eu vou fazer aqui torto mesmo. Eu vou botar de vermelho para deixar bem ajeitado. Então vamos lá. 2 km ao norte. Então eu vou considerar que cada quadradinho aqui, que né, um quadrado, funciona como 1 km. Então 2 km a norte. Eu vou desenhar isso aqui reto, tá?
2 km a norte. Após chegar ao referido local, ele recebe nova informação que deveria se deslocar 4 km para leste. Opa, estava na minha cabeça que era oeste, então eu vou fazer para cá para ter espaço. Vamos livremente, desenho livre. A gente vê a arte. Então, 4 km. 1, 2, 3, 4. Em minha defesa, eu estou usando a plaquinha, tá? Não é fácil desenhar aqui, não. Quer dizer, quando você tem talento, né? Eu não tenho muito talento. Eu vejo uns desenhos aí da galera, até TikTok, YouTube, que eles fazem nessas plaquinhas que são absurdos, né? Não encontrando ainda o endereço, o cidadão pede informação a outra pessoa que diz estar a festa acontecendo a 5 km ao sul daquele ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso, 5 km. Seguindo essa dica, ele finalmente chega ao evento. Então aqui está o evento realmente. Evento. Na situação descrita, o módulo do vetor deslocamento. Aqui então, marcar inclusive. Deixa eu dar uma chegadinha para cá. O módulo do vetor deslocamento do cidadão da praça até o destino final. Então ele estava aqui na praça inicialmente e foi até aqui. Deslocamento, nós sabemos agora que é algo vetorial. O deslocamento, então, é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Deixa eu me ajeitar aqui para desenhar. Vou fazer de azul, porque amarelo vai ficar muito apagado. Então ele sai daqui e vai até aqui. Esse é o deslocamento ΔS dele. Ok? Bom, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Tá muito feio o meu desenho, mas isso já nos dá uma boa base. Eu tenho um desenho numa direção não conhecida, né, um vetor. Ele tem 1, 2, 3 para cá, né, 3 vetores para baixo, 3 unidades. 1, 2, 3, 4 para lá. Então, a gente vai ter, vou desenhar esse vetor separado aqui, mais ou menos, isso aqui. E a gente tem as componentes desse vetor. São vetores que dão origem a esse vetor, né? A componente x, se a gente lembrar, que a gente viu na aula, é a componente y. A decomposição vetorial é importante, tá? Para o IFES ela não é essencial? Não, mas ela é importante. Então, ΔS para a gente entender outros fatores mais para frente. Então, essa componente aqui vale 4 e essa componente vale 3. Se a gente lembra da nossa regra do polígono e da regra do paralelogramo, a gente pode mexer em um vetor que a gente chama de trasladar. Ou seja, botar esse vetor aqui, ó, a gente pode mexer ele no espaço, basicamente, né? Lembrar que a gente pode modificar aonde o vetor se encontra. Então eu posso mexer ele e botar aqui. Aqui eu formo um triângulo retângulo que tem ΔS, 3 e 4. Logo, ΔS ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Este que vos falo é um triângulo pitagórico de hipotenusa 5, né? Um triângulo 3, 4, 5. Então ele segue esse padrão sempre, né? O 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é 5. Na lista tá lá a letra C. Eu não botei as alternativas que elas dão spoiler. Tá bom? Então tá lá a letra C, valor 5. Certo? Vamos lá. Próximo. Aqui eu botei as alternativas porque a gente precisava ver os desenhos, né? Dado dois vetores representados na figura A e B, obtenha C, vetor C igual a A menos B. Este aqui é chamado vetor oposto de B. Toda soma vetorial ele pode ser uma subtração, como se eu fizer isso aqui, ó. Eu posso fazer com número 3 mais menos 2.
certo? A mesma coisa aqui, ó. Essa soma de C, ela significa o quê? Ou esse valor de C? A mais menos B. Opa. Então o vetor A é ele mesmo. O vetor B, por outro lado, é este aqui. Certo? Este é o vetor B. Bom, vamos fazer a soma. Lembra como é que é a soma? Temos a regra do polígono ou temos a regra do paralelogramo para usar. Eu prefiro a regra do polígono. Então, na regra do polígono, a gente pega aqui, eu vou tentar copiar exatamente o vetor A. Tá mais ou menos, tá bom, de tamanho aqui. Então, aliás, deixa eu nem usar aqui para eu selecionar e poder mexer. Aí, pronto. Então, vou mexer, vou deixar ele aqui num espaço melhor. Fica aí, esse é o vetor A. Tá aqui para cima. E agora eu vou botar... Nossa senhora, ficou horrível essa setinha. Deus me livre. Pronto. Aí. E agora eu vou botar o vetor B. Regra do polígono, a gente pega e liga a origem na extremidade. Origem na extremidade. Então, vou pegar esse mesmo aqui que eu já copiei. Aqui. Tá, esse aqui... dá para mexer? Um de cada vez, então não vou fazer não. Bateu a preguiça. Deixa eu levar esse B para cá. Desenhar aqui a retinha dele. Vou ligar azul, né? Porque o professor de física é perfeccionista. E aí, qual que fica meu vetor soma? Sai da origem do primeiro, vai até a extremidade do segundo. Qual o vetor que melhor representa isso? É o vetor C, né? Se a gente descer aqui, é o vetor que melhor representa este desenho. Ok? Então, só por desenho a gente consegue. Numa questão, eu tentei fazer o mais perfeito possível, mas aqui, como os vetores estão muito diferentes, você não precisa fazer nesse nível de perfeição. Aqui, ele está usando ferramenta. Não, aqui, ó, B. E se eu fizer de outra forma, né? B ligando, depois A. Aqui, não, A é para cima, tudo aí. A, B, eu já tenho uma boa ideia de qual que é o meu vetor soma. Ou meu vetor C, no caso, né? Meu vetor C é esse. Ok? Essa é a terceira questão, né? Eu anotei aqui do lado para não ficar botando as alternativas. Vamos lá. Um ciclista percorre as rotas 1 e 2. Deixa eu diminuir um pouco o zoom, está muito grande. Pode ficar um pouquinho ruim para ler, mas depois eu aumento. Um ciclista percorre as rotas 1, é essa daqui, e 2, que é essa daqui, para se deslocar do ponto A ao ponto B, como mostrado no mapa a seguir, e registra cada uma a distância percorrida. Assinale a alternativa que apresenta os valores aproximados da distância percorrida na rota 1 e na rota 2. Considere como aproximação todos os quarteirões quadrados com 100 metros de lado. As rotas 1 e 2 encontram-se pontilhadas. Bom, vamos lá. Eu tinha começado até a fazer essa questão e aí eu não tinha tirado o print das alternativas. Eu acho que elas são importantes para a gente fazer a conta aqui e analisar qual é a alternativa correta, né? Então ele quer, né, os valores aproximados da distância percorrida na rota 1 e 2. Então ele quer distância percorrida, ok? D, em geral a gente chama de D. Então vamos lá, vamos analisar a rota 1 para ver se vai bater com o que a gente considera aqui, ok? Então vamos lá, rota 1, vou dar um zoom aqui na imagem para a gente conseguir ver melhor. Rota 1. Então vamos contar primeiro os pedaços inteiros que ele percorre, porque ele fala que isso aqui é um quadrado de 100 metros. Então, os quarteirões, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Depois ele não anda mais inteiro. Então na rota 1, né, a rota por baixo ali,
ele andou 700 mais. Aí vamos lá. Isso aqui representa metade de um quarteirão, né? Então 750 mais. Aqui a gente contou. Esse pedacinho aqui não vale a pena ser contado. E aqui a gente tem mais 50. Esse pedaço aqui ele é meio indefinido, então mais 100 para aproximar mesmo. Tá? Ou seja, a gente vai ter aproximadamente 850. Professor, não tem 850 de alternativa. Pois é. Aqui ele fala, né? Considere como aproximação de todos os quarteirões quadriculados, como 100 metros de lado e os valores aproximados. Então a gente vai considerar tudo aproximado aqui. A rota 1, por exemplo, o que a gente poderia já cortar, né? 700 não. 900 e 800 entram na nossa aproximação. Então, nos resta ver a parte 2 aqui, né? Então, vamos lá. Rota 2. E essa questão, assim, eu botei como lista, jamais botaria num simulado, porque eu acho que ela deixa muito dúbia, assim. Mas eu queria ver o pensamento de vocês nisso e tal. Eu acho ela muito dúbia, porque ela fala para você aproximar tanto que chega uma hora, né? Bom, então aqui, vamos contar os inteiros primeiro. 1, 2, 3. 3 deslocamentos inteiros. Aqui é diagonal e aqui é um pedaço de caminho. Então, a princípio, 3 inteiros, isso dá 300, mais metade aqui, 50. 50 mais. Aqui, ó, vamos lá. O que a gente tem aqui? Deixa eu pintar de verde. Essa diagonal aqui, aliás, vou botar a linha mais grossa para ficar bem marcada aqui, pronto. Isso aqui é uma diagonal, tá? E depois aqui, ó, a gente pode considerar como esse pedaço aqui como 100. Ficou torto aqui, mas que é 50 desse pedacinho mais 50 aqui da metade desse desse quarteirão. Então mais 100. Mas ainda falta agora, então isso aqui já tem 450, tá? Falta agora calcular isso. O que é representado essa reta? É uma questão que não é muito simples mesmo, não. Lembrando que a gente pode decompor vetores que a gente não conhece, então a gente pode decompor essa reta aqui em 2 caminhos ou 2 tamanhos conhecidos. Meu celular tocando ali. Estes aqui. E aí a gente pode usar a nossa aproximação para ajudar. Olha só. Azul. Esse D aqui, então, vai ser quanto? Deixa eu ver se amarelo fica bom para ver aqui. Não, fica muito claro. Está de vermelho mesmo. Então, D1 vai ser ao quadrado, né? Vai ser... Isso aqui não está quase chegando na parte final aqui. Então, eu posso chamar, por exemplo, esse tamanho aqui, né? De 80. Então, o de cima ali vai ser 80 ao quadrado mais 80 ao quadrado, só que são 2, né? Então, desculpa, 160 ao quadrado, ou 180 mesmo ao quadrado, né? Um pedaço grande de um quarteirão, mais quase que um quarteirão inteiro, né? Então, 180, 100 mais 80, isso ao quadrado. Mas, essa daqui, ó, o que a gente pode ver daqui? Que ela tem quase também que um tamanho todo, posso chamar quase de 90 metros. Nossa, professor, que monte de quase é. Numa prova de IFES, por exemplo, essa questão a gente poderia brigar para anular facilmente, tá? Isso aqui, ó,
é também um caminho de um quarteirão, um tamanho de um quarteirão, que é 100. Então, 180 ao quadrado mais 190 ao quadrado. Se a gente fosse botar aqui, né, contando as aproximações, chama os dois de 180, então. E aí a diagonal 1 seria 2 vezes 180 ao quadrado. A diagonal seria 180 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. 180 vezes 1,4. Nossa, professor, que monte de aproximação. Nem o professor de física, a gente gosta de aproximar, mas também, calma lá, né? Eu estou corrigindo porque quando eu passei, eu fiz antes, mas eu já fiz essa questão tem tempo, eu não me lembrava desse detalhe dela. 4, 7, ó, eu tô doido. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, tá, vai 3, 4, 7, mais 0, 8, 1. Isso aqui então vai ser, desce mais da conta, 0, 2, 5, vai 1 ali em cima, 2. Uma casa após a vírgula. Uns 250 aproximadamente, tá? Então, aproximadamente, vou botar aqui 250. Então, o que a gente vai ter? 300 mais 50 mais 250, 300. Com 300, 600. Com 100, 700. Bom, esse aqui bateu melhor do que os outros, né? Porque a gente realmente tem 700. Então, a gente olha na A, 800, 800. Aí já não está muito bom. Porque está acima do primeiro e bem acima na rota 2. 800, 900. Pode ser, mas 900 também está muito acima, né? 900 lá no primeiro e 600. Agora está muito abaixo. 900 e 700. Esse é o que faz mais sentido, mais ou menos. Eu botei essa questão, assim, não sei quem conseguiu fazer, se vocês fizeram dessa forma. É a forma a se fazer, tá? Não acho que tenha outras opções aí. A gente poderia fazer usando a fórmula de diagonal do quadrado e tal, mas assim, não tem muito como, a gente tem que fazer essas aproximações, tá? Espero que não tenha, querendo ou não tenha deixado vocês confusos. Mas letra D. Então a questão 4, que lá no negócio não dava para pegar a numeração dela, quando eu tirei os prints. Então a questão 4, isso. Uma característica da profissão de carteiro é que ele anda muito através das ruas, fazendo diversos percursos ao longo do seu dia de trabalho. Considere a situação do mapa representado pela figura abaixo, no qual um carteiro que se encontra no ponto A, localizado na Avenida Almirante Barros, aqui, ponto A, se desloca 400 metros até atingir o cruzamento desta com a Avenida Xavier da Silveira, ambas as avenidas situadas em Natal, no Rio Grande do Norte. Em seguida, a partir daquele cruzamento, o carteiro se desloca por mais 300 metros nesta última avenida até chegar ao endereço no ponto B. Considerando o percurso e as orientações indicadas no mapa, pode-se afirmar que o módulo, a direção e o sentido do vetor de deslocamento do carteiro são, respectivamente. Então, módulo, direção e sentido do deslocamento. Bom, módulo, vamos primeiro desenhar o vetor de deslocamento, que é uma linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, está aqui o nosso vetor deslocamento. O vetor deslocamento aqui vai ser um resultante de uma aplicação de Pitágoras, né, com 400 e 300. E ocorre de ser um triângulo pitagórico. Eu nem preciso fazer essa conta. Olha só que legal. Se eu lembro dos triângulos pitagóricos, eles seguem a proporção 3, 4, 5. Se é 3, 4, 5, 300, 400, 500. Então, módulo, se vocês olharem as alternativas, tá? Eu não botei as alternativas porque elas ficam marcadas a resposta para mim. Como eu tirei lá do site do Que Mágico. Então, 500 de tamanho. Se eu não me engano, isso já dava para marcar.
mas ela também tem direção horizontal e sentido para leste. Isso nos deixa com a letra C de casa. Eu anotei ali para não esquecer. Então vamos lá, questão 5. Essa aqui é mais conceitual, né? E eu deixei também porque a gente precisava ver as afirmativas. Ele fala da classificação de vetores e tal, as grandezas físicas que ficam que para ficarem explicitamente bem definidas precisam das características vetoriais e, portanto, se utilizam desse ente matemático, são chamadas de grandezas vetoriais, e as demais grandezas são ditas grandezas escalares. Dos itens a seguir, o único que elenca apenas grandezas vetoriais é, então, velocidade, área e volume. Área e volume não são grandezas vetoriais. Força, aceleração e massa. Massa é escalar. Área e volume independem. Um carro está andando, ele tem uma área de ocupação, vamos supor, e um volume que é constante, dentro do carro. A massa de um corpo também não depende do que ele está fazendo. Basicamente, um vetor é isso. É uma representação de uma grandeza vetorial, mas que depende do que está acontecendo. Ele informa melhor, porque ele é mais complexo, ele precisa de mais informações. Campo elétrico aceleração volume não. Temperatura, massa e tempo. Nenhum dos três. Se vocês marcarem as outras, ocorre. Se marcou a D, é um problema. Na E, força, aceleração e velocidade. Tá? Eu botei essa alternativa, por mais que fale de campo elétrico, temperatura e tal, porque esses três a gente já discutiu. E para finalizar, letra C. Número 6. Acho que vocês estão vendo o sono do professor, que está gravando aula atrás de aula. Assinala o esquema abaixo. Então aqui cada quadradinho tem uma unidade. O vetor resultante ou soma vetorial das três medidas acima representadas tem módulo. Então eu quero saber o valor. Bom, agora aqui, como ele está usando um quadriculado, a gente poderia usar também. Eu tenho um quadriculado aqui. Deixa eu só diminuir. Como eu estou no zoom, ele fica muito grande aqui. Deixa eu dar uma diminuída nele. Vai ficar aí, beleza. E deixa eu fechar isso aqui. Então vamos lá. Vamos pegar cada vetor aí. Esse vetor aqui tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu vou contar aqui. Meu quadriculado é menor um pouquinho, mas... Bom, como é que a gente vai fazer? Com 3 vetores a gente precisa aplicar a regra do polígono. Então, vou começar com esse aqui. Deixa eu ver se... Não tem uma regra definida com qual que você começa, mas não, vou começar com esse aqui. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, opa, achei que estava reta selecionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Esse é o primeiro vetor, o vetor horizontal. Agora eu vou botar o vetor vertical, só para o desenho ficar mais claro, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. E agora eu vou botar este aqui que está na diagonal, tem 2 na base e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura. Então tem 2 na base aqui, então tem 1, 2, 3, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar uma roubada, vou botar ele aqui mais ou menos. Ficou pequeno meu quadriculado. Eu quero saber então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficou até um pouco alto demais. Vou cortar um pedacinho dele. Aqui tá ótimo. Beleza. Eu quero saber o vetor resultante ou soma vetorial. De azul de verde aqui. O meu vetor resultante sai da origem e se encontra lá na extremidade. Então é esse vetor aqui, tá? Deixa eu só para ajudar um pouco a representar, desenhar umas linhas aqui. Só para ficar claro. Opa.
aqui. Pronto, só para ajudar a representar um pouquinho. Não fica bonito não, mas beleza. Tinha que ter feito um pouco mais para baixo, eu achei que ia dar a altura. Então, este vetor aqui, ele tem altura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Contando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente. Então ele tem na vertical, opa, ficou fininho, na vertical ele tem 12 de altura e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui, né? 1, 2, 3, 4, tem 5 na horizontal. Então, a resultante ao quadrado vai ser o quanto ele tem na vertical ao quadrado, mais o quanto ele tem na horizontal ao quadrado. Então, a resultante vai ser 144 mais 25, né, isso ao quadrado. Então, R vai ser raiz de 169, que é 13. Então, tá aí. Nossa última questão, que fica lá em letra B na lista. E é isso hoje, né? Eu ia fazer mais questões, só que o tempo ficou muito grande, então preferi parar por aqui. Valeu, galera, a gente se vê, tem dentista agora, a gente se vê na próxima, daqui a pouco a aula tá aí para vocês. Tchau, tchau.